Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o nosso canal do YouTube do Síndico Mais Gestão, que é um projeto da empresa Roche Serviços, uma das maiores empresas de facilities do Brasil, presente em vários estados nacionais e em grande parte do interior de Minas Gerais. Para você conhecer melhor os nossos produtos, clique no link que disponibilizamos na descrição deste vídeo. Agora vamos a alguns avisos importantes, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não é? Para que você fique por dentro das atualizações e compartilhe também com outras pessoas para que possamos atingir o maior número de pessoas. E outro também fundamental é você não deixar de baixar o guia de estudo, né, que é um complemento prático desta aula, para que você possa colocar, né, no dia a dia da sua gestão o conhecimento que você adquire nesta aula aqui. Então, portanto, é um material extremamente importante para esta nossa discussão. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo. Então, o que nós vamos estar trabalhando aqui vai ser os riscos do SLA que ninguém te conta, né? Ou seja, como transformar contratos. Deixa eu só colocar minha canetinha aqui em ação. Ou seja, como transformar contratos em maturidade institucional. Quer dizer, esse aqui é o nosso grande desafio no uso do SLA, é a gente atingir um nível de maturidade institucional. Bom, agora o contrato, ele também tem algumas ilusões que a gente vai discutir aqui com você. O primeiro ponto de partida é o falso senso de controle. Você definir as metas unilateralmente e coloca no contrato. Ou seja, você não envolve o parceiro, simplesmente você sozinho define essas metas. Qual que é o impacto disso quando você tem esse tipo de comportamento? Primeiro impacto é que as metas vão ser impossíveis. Parâmetros irreais impostos sem base operacional, ou seja, você definiu essas metas sem conhecer a realidade do seu condomínio. O impacto 2, fornecedores desmotivados. Equipe passa apenas a cumprir papel sem compromisso real. E o impacto 3 disso é o que a gente chama de efeito bumerangue, ou seja, moradores experimentam um serviço pior e aumentam as queixas. Portanto, um SLA implementado, um SLA mal implementado, pode ser pior do que não ter nenhum acordo. Então, aqui você viu, o ponto de partida é a definição de metas de forma unilateral. Bom, e qual é a verdadeira equação do SLA? Veja, primeiramente é preciso entender que o SLA não é uma ferramenta de punição. Ele não é vigilância excessiva ou uma cobrança agressiva. Muito longe disso. O SLA, ele representa alinhamento, mais transparência, mais melhoria contínua. Então, essa é a verdadeira equação do SLA. Quer dizer, isso aqui, para nós, representa a nossa verdadeira equação. Então, o objetivo principal aqui no SLA, seu objetivo principal é a colaboração, não a pressão. Tá? Então, isso aqui é fundamental que os parceiros também tenham esse entendimento da colaboração. Bom, qual é o triângulo do fracasso que a gente costuma definir e que a gente coloca aqui 3 riscos ocultos? O primeiro é o SLA irreal, ou seja, prazos absurdos e índice inatingíveis para a realidade estrutural do condomínio. Então você já começa a perceber aqui esse desalinhamento entre os índices e a realidade estrutural do condomínio. Um outro ponto aqui importante é a miopia dos indicadores. Olha isso aqui. É muito interessante porque
Aqui, muitas vezes, você tem um foco exclusivo no quantitativo, negligenciando, por exemplo, as questões qualitativas, como, por exemplo, a postura de um funcionário, o relacionamento que ele tem com os moradores ou com outros colegas de trabalho e a qualidade do serviço que é prestado. Outro ponto também é o documento engessado, ou seja, é a falta de revisão periódica do SLA. O condomínio evolui, mas o contrato ele fica estagnado. Então, isso aqui, esses três riscos ocultos, eles contribuem o quê? Para o fracasso de qualquer SLA. Bom, agora, qual é a matriz de diagnóstico de risco que nós costumamos trabalhar aqui no Síndico Mais Gestão? Então, de um lado, você tem um sintoma visível no condomínio e a causa raiz estratégica. Então, por exemplo, fornecedor trabalha sem comprometimento real, apenas cumprindo tabela. Qual é a causa raiz disso aqui? São as metas irreais, geram frustração e desmotivação desde o primeiro dia. Lembre-se daquele processo que eu falei de definição de metas unilateralmente. Né? O outro ponto que a gente vê aqui, no sintoma, números bons no relatório, mas moradores reclamam diariamente da postura da equipe. Qual que é a causa disso? É foco exclusivo no que é fácil de medir. Olha que coisa interessante. Você mede o que é fácil, né? Por exemplo, número de horas trabalhadas, pontualidade. Isso é fácil medir. Mas com relação à parte qualitativa, aqui você tem uma negligência, como a gente falou anteriormente, a questão do relacionamento e questão de qualidade. O contrato perdeu utilidade e não reflete mais a rotina de serviços atuais. Lembre-se, nós falamos anteriormente, o condomínio evolui, mas o contrato fica do mesmo jeito. Então, o que isso implica? Uma ausência, né, de revisão periódica e atualização do documento. Então, isso aqui, ele tem que ser constante. Então, essa matriz aqui, guardem bem ela, né, para que você possa sempre estar fazendo referência na hora de planejar o seu SLA. Bom, agora o contraste de governança, isso aqui é muito interessante, porque vamos supor que você tem o SLA amador. Então, nesse SLA amador, ele é focado estritamente o quê? Em punições e multas. Não é? Agora, quando você olha aqui o SLA maduro, você tem o seguinte, que agora, em vez dele ser focado estritamente em punições e multa, ele é focado o quê? No alinhamento, né, e melhoria contínua. Veja, a diferença é muito interessante. Imposto de forma unilateral pela gestão. Lembra que nós falamos dos indicadores que são impostos. Não existe negociação. Agora, no maduro, ele é co-criado de forma realista com o fornecedor. Quer dizer, ambos criam esses indicadores. Né? Ele é engessado, inflexível e desatualizado. Aqui no SLA maduro, ele é dinâmico e revisado periodicamente. Quer dizer, ele tem sempre que estar refletindo a realidade do condomínio. Aqui, no amador, ele gera desconfiança e atrito constante, né, por várias razões que a gente vai detalhar. Aqui ele gera, no maduro, né, ele gera previsibilidade e verdadeira parceria. Então, perceba aqui o contraste de governança entre o que nós estamos chamando de SLA amador e SLA maduro. Muito bem. Os 4 pilares da implementação segura. Nós vamos detalhar cada um. Então, o primeiro pilar é realismo e cocriação. O segundo, transparência com moradores. Terceiro, não é? Terceiro é o loop do acompanhamento. E o 4, a balança de flexibilidade. Não é? Então, vamos detalhar cada um agora. O pilar 1, realismo e cocriação. Observe que de um lado aqui nós temos o quê? As características e recursos do condomínio. Vemos? É o conhecimento da realidade do condomínio. Do outro lado, aqui você tem o fornecedor,
é a capacidade técnica do fornecedor. Então, quando você une essas características e recursos do consumidor com a capacidade técnica do fornecedor, você tem aqui o SLA adequado, ou seja, na interseção, né, que a gente usando esse diagrama de Venn, que é um diagrama da matemática, ok? Então, um acordo construído junto tem muito mais adesão do que um acordo imposto. Lembre-se que nós falamos lá no início da aula. O pilar 2, transparência com o morador. Então você tem, primeiramente, informação prévia, divulgação. Não é? Você tem aqui uma divulgação clara de critérios, níveis de prioridade e prazos estabelecidos. Não é? Educação da coletividade, alinhamento de expectativas irreais antes que o conflito aconteça. E 3, a cobrança justa. Morador bem informado reclama menos, compreende o processo e avalia melhor. Então veja que essa transparência com o morador é fundamental dentro do SLA. E o pilar 3, né, que a gente chama de o loop do acompanhamento. Ou seja, os relatórios periódicos, quer dizer, medição constante e transparente dos indicadores, né? Reuniões de avaliação, análise conjunta dos dados coletados. Isso aqui, quando eu faço muito isso, né, na gestão dos condomínios que eu passei, é você ter essa reunião de avaliação com os parceiros para avaliar as medições do SLA e aprimorar. O feedback multidirecional, ou seja, escuta ativa de moradores e das equipes dos fornecedores. É fundamental para o aperfeiçoamento do SLA. E o 4 é o aprimoramento contínuo, quer dizer, ajustes finos no contrato e na operação real. Então, esse aprimoramento contínuo deve lembrar aqui para você o ciclo PDCA. Bom, e o pilar 4, o espectro da exceção. Nesse espectro, o que a gente observa? Se você tem uma rigidez total no SLA, você gera o quê? Injustiça. O equilíbrio é o mecanismos claros para imprevistos, mantém a credibilidade do acordo. E do outra ponta, a flexibilidade total, ela gera o quê? Impunidade. Então observe que entre os extremos, rigidez total e flexibilidade total, você tem o quê? O equilíbrio, ou seja, são os mecanismos claros para os imprevistos. Isso vai manter o quê? A credibilidade do acordo. Então, esse eixo aqui, o equilíbrio, é fundamental neste pilar. Bom, então aqui a gente caminha, né, para o que a gente vai chamar da curva de maturidade institucional. Então, no eixo horizontal, nós temos o quê? O tempo de implementação do SLA. E no eixo vertical, nós temos o nível de governança e confiança. Então, por exemplo, aqui, nesse ponto 1, né, que a gente está chamando aqui, né, nesse ponto aqui, eu vou chamar de estágio 1, você tem o quê? É o que a gente está chamando de apagando incêndio todo dia. Ou seja, é uma gestão reativa, conflitos e incerteza. Então, observe que aqui você tem um nível de governança e confiança baixo, né? Nesse ponto aqui. Agora, à medida que você vai implementando o SLA, à medida que o tempo vai passando, você vai para um estágio 2, né, em que aqui você passa a ter uma cultura de indicadores, normalização de resultados por moradores e equipe, ou seja, os moradores passam a compreender melhor a importância, não é, do SLA, quer dizer, isso aqui é muito importante, não é? E quando ele chega, por exemplo, no nível 3, que é a excelência corporativa, ou seja, você tem a previsibilidade, a diligência administrativa e facilidade em negociações futuras. Quer dizer, então, você atingiu o nível de excelência e aqui o seu nível de governança e confiança também está no nível bastante elevado. Então, isso é uma consequência da implementação temporal do SLA. Bom, e com isso você chega o que a gente chama de um novo padrão do
condomínio. Ou seja, ele tem com SLA, você tem uma proteção jurídica e operacional, né, porque você tem um contrato onde são estabelecidas as cláusulas de posição e da qualidade das métricas dos serviços a serem prestados, então isso te garante uma proteção jurídica e operacional. A valorização de bons fornecedores, né? Então, com isso, você cria uma forma, né, de valorização dos prestadores de serviço. E uma redução drástica de conflitos, porque os moradores, à medida que eles compreendem a filosofia do SLA, eles passam a comparar os resultados com o entendimento da comunicação que chega até eles. E a confiança genuína dos moradores, né, que isso é um processo de maturação à medida que esses elementos eles vão se desenvolvendo, como a gente viu aqui nessa curva de maturidade institucional. Tá? Então, o SLA ele deixa de ser um pedaço de papel e se torna o sistema operacional da sua gestão. Isso aqui, eu gostaria que vocês guardassem bem essa frase aqui, quer dizer, o SLA, ele deixa de ser um pedaço de papel e se torna o sistema operacional da sua gestão. Bom, e qual é o nosso checklist de ouro para que você tenha um SLA seguro, né? Então, esse checklist vai ser, primeiro, o alinhamento antes da punição. O SLA é uma bússola, não um chicote. Por isso que esse alinhamento é importante, porque o SLA te dá o quê? Uma direção, né? Realismo, metas e índice desenhados juntos. Olha essa parte aqui, fundamental, é importantíssimo. Metas e índices desenhados juntos com o fornecedor. 3. A comunicação. Moradores perfeitamente cientes de prazos e prioridades. Revisão ativa. Relatórios, reuniões e feedbacks operacionais constantes. Equilíbrio, né? Preparo para lidar com exceções imprevistas sem perder a regra geral. Então, toda vez que você for estruturar o seu SLA, tenha como base referência este checklist. Bom, e concluindo aqui, eu pergunto para você, qual foi a sua experiência? Você já passou por alguma situação em que um acordo com o fornecedor não funcionou como esperado? O que faltou naquele processo? Deixe seu relato nos comentários. A sua experiência de gestão ajuda a elevar o mercado inteiro. Links para os vídeos anteriores da série sobre SLA na descrição do vídeo. Tá? Então, eu finalizo esta apresentação aqui com vocês, né, agradecendo, né, a participação daqueles que vão, né, assistir a essa aula. Não deixe de fazer os seus comentários e de compartilhar esse link para que mais pessoas tenham acesso, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.